Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Meu nome é Maria Nunes Silva. Estamos dando continuidade no panorama bíblico sobre 2 Samuel. Quero convidar a todos, fiquem atentos nos ensinamentos que este livro nos dá. O livro de 2 Samuel, sabemos que os acontecimentos históricos da época em que Davi foi rei sobre Israel. Sabemos também que Samuel morreu, mas a história não deixou de ser narrada. Ele vai desde a morte de Saul e coroação de Davi até a morte de Davi. O registro do seu legado. Portanto, é neste livro que encontramos como foi todo o processo real de Davi e toda a sua história de pecado e arrependimento. Sabemos também que Davi foi ungido pelo profeta Samuel, a pedido de Deus. Isso é narrado lá em 1 Samuel. E 2 Samuel dá continuidade desses acontecimentos históricos. Então agora nós vamos prosseguir aqui narrando esta história de 2 Samuel. A autoria de 2 Samuel, ou seja, quem escreveu 2 Samuel, não há uma definição exata para quem escreveu, porém é comum atribuir a Gade e a Natã a autoria de 2 Samuel, com base no mesmo texto já citado de 1 Crônicas 29, verso 29. Vamos ver aqui um pouco do seu contexto histórico. O livro de 2 Samuel refere-se a um período histórico que vai desde a morte de Saul até a compra do local do templo. Este intervalo é de 40 anos, então considerando o ano de referência apresentado para 1 Samuel, a história se passa entre 1010 a.C. a 970 a.C. Como já foi dito, há uma variação de aproximadamente 50 anos sobre o período em que ocorreram estes fatos. Também acredita-se que 2 Samuel foi escrito de forma quase que paralela aos acontecimentos narrados, mas não é possível afirmar com exatidão. Então, o profeta Samuel faleceu, mas seus profetas, eles continuaram a contar, a narrar a história do povo de Israel e do seu reinado. Vamos ver agora os principais personagens de 2 Samuel. O livro de 2 Samuel detém o foco sobre Davi. Todavia, além de Davi, é possível destacar alguns personagens secundários que aparecem durante as histórias narradas no livro de 2 Samuel. São eles: Betseba, Natã, Abisalão e Joabe. E eu quero aqui destacar o versículo-chave de 2 Samuel, que está no capítulo 7, no versículo 16, que diz assim: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de ti, teu trono será firme para sempre. A palavra-chave de 2 Samuel é aliança. Deus fez aliança com Davi. O livro de 2 Samuel, ele tem 24 capítulos. Os principais acontecimentos de 2 Samuel, nós temos aqui: coroação de Davi, que se encontra no capítulo 2 ao 5. Davi toma Jerusalém, está no capítulo 5. Promessas de Deus a Davi, está no capítulo 7, onde nós acabamos de ler o versículo-chave. Davi peca com Betseba e mata Urias, no capítulo 11. Natã conversa com Davi e o rei se arrepende, está no capítulo 12. Absalão se rebela, no capítulo 15 ao 19.
Talvez seja por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha suas falhas, ele pecava, mas assim como ele pecava, ele também entrava em arrependimento. Deus se agradou muito de Davi, mas sabemos que todo homem tem suas falhas, mas Deus escolheu Davi, por certo, ele conhecia seu coração. Então, por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando ele peca, ele se arrepende. Está no capítulo 12. Agora vamos ver aqui o propósito de 2 Samuel. Este livro coloca a aliança davídica no seu contexto histórico. Como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha, como Deus tem propósito nas nossas vidas, assim como teve na vida de Saul, teve na vida de Davi e outros personagens da Bíblia. Eu quero agora fazer algumas considerações aqui sobre o pecado de Davi. Pecado do adultério. Está em 2 Samuel 11, de 1 ao 5, que aconteceu a morte de Urias. No capítulo 11, versículo 14 ao 17, temos morte do filho de Davi, que está no capítulo 12, vai do versículo 15 ao 19. Incesto na casa de Davi, que está no capítulo 13, versículo 1 ao 20. Absalão mata Amon, está no capítulo 13, que vai do 21 ao 36, versículo. Rebelião de Absalão, que está no capítulo 13, versículo 37, do 17 ao 29. Morte de Absalão, que está no capítulo 18, vai do capítulo 1 ao 18. Então, essas são as consequências do pecado de Davi. Mas, como ele se arrependia, Deus nunca a abandonou, Davi, porque no momento em que ele pecava, ele sofreu as consequências do seu pecado. Então, teve todos esses acontecimentos na vida dele. Deus tem propósito na vida de cada um e Ele ama a todos nós, como nós vimos aí nas narrativas que já fizemos desse trabalho, e que Ele não nos abandona. E que se nós escolhemos algo que não está de acordo com a vontade do Senhor, logicamente nós vamos sofrer as consequências. Mas isso não quer dizer que nós não podemos nos arrepender e buscar a presença de Deus para a nossa vida, para continuarmos a viver na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele é visto principalmente em duas partes aqui do livro de 2 Samuel. Em primeiro lugar, a aliança davídica, conforme descrita em 2 Samuel, no capítulo 7 e no versículo 16, que é o seu versículo-chave. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E reiterada em Lucas 1, capítulo 1, vai do versículo 32 ao 33, nas palavras do anjo que apareceu a Maria para anunciar-lhes o nascimento de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Cristo é o Filho de Deus, da linhagem de Davi, que reinará para sempre. E ele reina em nossas vidas. Ele reina em nossos lares, ele reina dentro de toda a sua igreja, ele reina no mundo inteiro. Em segundo lugar, Jesus é visto na canção de Davi no final de sua vida. Está em 2 Samuel, capítulo 22, verso do 2 ao 51. Ele conta sobre a sua rocha, fortaleza e libertador, seu refúgio e salvação. Jesus é a nossa rocha. Está em 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, vai do versículo 7 ao 9. O libertador de Israel está em Romanos 11, 25, 27. A fortaleza para a qual já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 18. E o nosso único Salvador está em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Segundo Timóteo, no capítulo 1 ao versículo 10. Irmãos, nós temos que nos atentar para tudo isso que nós acabamos de aprender. Vamos ler a palavra de Deus, vamos atentar para as suas verdades, vamos atentar para tudo aquilo que Ele tem mostrado para nós através da sua palavra. Então, ele é mencionado, Jesus, que é o nosso libertador, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio e salvação. Ele é mencionado em 2 Samuel, que diz Jesus Cristo é visto principalmente em duas partes de 2 Samuel. Em primeiro lugar, ele é visto na aliança que Deus fez com Davi, descrita aqui em 2 Samuel 7,16. Então, é muito lindo quando nós aprendemos mais desse Deus tão maravilhoso, tão lindo, tão poderoso, tão justo. Deus é o Deus de amor. É o Deus que nos abraça, é o Deus que nos alcançou com a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus libertador. Esse era mais um trabalho sobre Panorama e nós terminamos agora de falar um pouco sobre o livro de 2 Samuel, onde narra a história do seu personagem principal, que foi o rei Davi. Então, Deus colocou Davi nessa missão, ungiu como rei, porque ele já tinha um propósito na vida de Davi. E o Senhor Jesus nasceu da linhagem de Davi. Muito obrigada. Que Deus abençoe a toda a igreja, WE75, todos os nossos irmãos, e vamos estudar, dar atenção para as aulas, vamos nos interessar mais, ficar mais atento para a palavra do Senhor. E meu muito obrigado desde já. Uma boa noite a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.